Oi pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como o brincar atua no desenvolvimento infantil em vários aspectos. Siga com a gente e acompanhe o nosso vídeo. Até mais! Olá pessoal, eu sou a Patrícia, educadora física. E eu sou o Luiz Fernando, eu sou psicólogo e nós somos profissionais atuantes no Espaço Viver Bem da Unimed. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre como o brincar é importante no desenvolvimento motor, psicológico e também da imaginação das crianças. Isso mesmo. A brincadeira, ela pode ser estruturada, por exemplo, os jogos de regras que podem ser instituídos tanto pelo jogo quanto pela criança. Essas brincadeiras estruturadas com regras instituídas específicas, elas vão falar sobre liderança, vão falar sobre flexibilizações e vão falar inclusive sobre o ganhar e perder, frustrações e satisfações. Situações que nos acompanham durante toda a nossa vida. A brincadeira, ela também pode ser livre. Aliás, inclusive a brincadeira livre, ela é bastante importante também. A brincadeira livre, ela vai falar sobre criação, vai falar sobre imaginação, vai falar sobre construção de papéis, a representação de si mesma e dos outros, vai falar sobre diversidade. Dentro do desenvolvimento motor, então é uma constante alteração de comportamentos relacionadas principalmente às experiências de cada criança e os estímulos que ela recebe. Os estímulos externos, então, eles estão diretamente ligados ao desenvolvimento motor e sensorial da criança. Através da brincadeira, a criança ela potencializa a sua capacidade de elaborar, de pensar e de raciocinar. E quando a gente fala sobre raciocínio, a gente pode destacar raciocínio matemático, raciocínio de aprendizagem, raciocínio sobre o tempo e o espaço, o entendimento sobre simbolismos. A criança que brinca, ela amplia o seu repertório de enfrentamentos vivenciais. Dentro do desenvolvimento motor, é importante que as atividades desenvolvam as habilidades básicas, então, que seriam os movimentos de locomoção, que é o caminhar, o correr, o saltar, os movimentos manipulativos, então, que seria arremessar, chutar, lançar, e também os movimentos de equilíbrio, que são fundamentais para a criança conseguir se sustentar no espaço e desenvolver os outros movimentos. Nós sabemos, né, Patrícia, os novos formatos, os ajustes de rotina e também da organização da família provocou, então, uma sociedade que se apresenta bastante acelerada, cheia de funções e tarefas a serem cumpridas. Sujeitos de todas as idades têm se apresentado bastante cansados e ansiosos. E isso constrói, coloca diferentes obstáculos para provocar então esse lúdico e essa imaginação, que fala sobre a brincadeira da criança, que envolve toda a família, né? Tempos atrás a gente tinha espaços de brincar muito mais amplos, mais seguros, né? Com inúmeras possibilidades de desenvolvimento. E hoje esses espaços eles estão mais limitados devido à insegurança, ao crescimento também das cidades, as pessoas estão morando mais em prédios, enfim, o que limita muito o espaço para a criança se desenvolver. E é necessário que a gente pense em novos ambientes e novas formas de estar estimulando essas crianças, né? Hoje a gente tem a tecnologia muito próxima, cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia. E ao mesmo tempo que isso facilita muito a nossa vida, também acaba nos deixando menos ativos física e psicologicamente, né? Tudo é pré-pronto, pré-programado. Os brinquedos, hoje em dia, eles já vêm estruturados, prontos, e acabam muitas vezes limitando a capacidade da criança de se movimentar, de explorar, de modificar a brincadeira, porque ele só permite aquilo que é pré-programado nele. Então é bem importante que a gente desenvolva novas formas de estar desenvolvendo a criança como um todo, motor, psicológico, sensorial. Um dos nossos destaques fala sobre o resgate de brincadeiras antigas, o circular pela casa também, adentrar o território mesmo, né? Destacando a cozinha, por exemplo,
crianças que produzem pratos e constroem junto com a sua família, a gente pode entender como uma brincadeira bastante potente. O uso de materiais de criação, colagens, pinturas, recortes, isso também provoca a imaginação, motricidade, vai falar sobre gestão da ansiedade também. E a gente provoca os pais que também se conectem com aquilo que a criança tem apresentado, né? Eu acho que nós não podemos ter um olhar de exclusão do uso de tecnologias. É algo que não tem escapatória. Mas refinar, editar, olhar a qualidade, se esses acessos, esses canais, essas redes que a criança está utilizando, eles são provocadores neurocognitivos, a maneira como atravessa o aparato emocional da criança, também respeitando a faixa etária dessa criança. Então, o tempo de uso, a maneira como isso tem adentrado esse espaço, né? A tecnologia, ela é um recurso interessante, potente, ela vai ter também benefícios, mas não pode ser o carro-chefe da brincadeira da criança, entende? Ela não pode encabeçar essa situação. Por isso que nós falamos, então, de provocar o resgate de algumas brincadeiras antigas. Com certeza existe um leque gigante de possibilidades para ser feito. Como tu falou antes, né, Patrícia? Não é tão simples considerando a passagem do tempo e os processos de mudança quando a gente fala sobre sociedade, né? Os ambientes externos não são tão seguros, as agendas estão bastante lotadas também, e a maneira como a gente tem se entendido como sujeito do mundo, e isso vai respingar também nos nossos pequenos de maneira a ser pensada, entende? Então, não temos um olhar moralizante sobre a criança ou sobre essa família, mas entendendo que sim, tivemos muitas mudanças, e isso vai dizer sobre a maneira como essa criança brinca ou não brinca, ou como ela brinca atualmente, certo? E é dever dos pais também proporcionar esses espaços para a criança se desenvolver, para ela brincar, né? Muitas vezes os brinquedos modernos, eles são escolhidos pelos pais ou padrinhos, enfim, pela praticidade, não pelo que desenvolvem na criança, né? Mas existem sim muitos jogos eletrônicos, muitos brinquedos que são super bacanas para desenvolver a parte motora, sensorial, cognitiva, enfim, é só a gente tem que ter esse cuidado na hora da escolha e também acompanhar a criança nas suas atividades, né? A brincadeira, acima de tudo, ela deve ser instigante, ela deve provocar na criança a vontade de criar, de imaginar, de desenvolver, ser interessante, né? Simplesmente dizer, faz isso porque é legal, mas por quê? Me ajuda, me desenvolve comigo, né? Às vezes a criança precisa muito mais da atenção e da participação do que do brinquedo ou, né, enfim, de alguma tecnologia, então, para desenvolver melhor as suas capacidades como um todo. Eu concordo contigo, acredito que seja papel, tarefa de todos construir esse espaço, entende? Com estes recursos. E quando a gente fala sobre recursos, nem sempre é a questão, como tu trouxe mesmo, a questão do material, do objeto, mas a maneira como os fenômenos que estão sendo provocados ali naquele momento, né? É um ambiente muito fértil. E a criança, ela vai brincar sozinha, ela precisa brincar com outras crianças da mesma idade, ela vai brincar inclusive com os adultos, né? Os pais, os irmãos mais velhos, que podem adentrar como mediadores nessa grande oportunidade que está se construindo. Pais que brincam com os seus filhos têm uma vantagem gigante, que é acessar a emoção da criança e interpretar como ela está emocionalmente, entende? O espaço do brincar, como a gente falou no primeiro vídeo, que a criança interpreta o mundo através da brincadeira, ela dá significado às suas questões, da sua existência. Quando nós olhamos para esse brincar e quando a gente também se relaciona com esse brincar, a gente tem acesso a um conteúdo muito potente, muito pertinente para entender, então, da psique e de todo o desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos irmãos mais jovens, dos nossos alunos, daqueles pequenos que estão brincando e precisam brincar com certeza. Muitas das nossas atitudes e emoções da vida adulta vêm de experiências da nossa infância, né? Então, por isso que é tão importante a gente brincar, né? É um ato tão simples, mas que tem uma complexidade gigante de emoções, de sentimentos, de lembranças que com certeza vão perdurar e vão influenciar em toda a nossa vida. É importante a gente destacar que brincar é um direito, né?
Brincar é um direito da criança e nós levantamos essa bandeira porque ela também vai ser, através da brincadeira, a gente pode entender como um termômetro de saúde. Então, estejam atentos ao brincar dos seus filhos e potencializem esse espaço. Brincar fala sobre diversão, sobre aprendizagem e sobre desenvolvimento, e assim como a gente falou antes, destacou tanto, brincar fala sobre saúde. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até mais e fiquem ligados nos nossos próximos vídeos.